Uma boa noite a todos, encarnados ou desencarnados, aqueles que nos acompanham também pelas mídias sociais. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Que possamos elevar nossos pensamentos, acalmar nosso coração e procurar estar aqui, agora, nesse momento de reflexão, de estudo, de consolo, que a casa sempre nos proporciona quando nos colocamos à disposição para orar, para nos conectar com a espiritualidade. Gostaríamos de dar os avisos iniciais, pedindo para desligar os celulares ou manter no silencioso, aqueles que estejam com ele, por gentileza, para que não atrapalhe os tratamentos da casa. E também convidar que estão abertas inscrições para o nosso grupo de ED, que é a Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Teremos uma turma começando agora no meio do mês de maio, todas as quartas-feiras, às 19 horas. Então, aqueles que tiverem interesse em estudar a doutrina espírita, é o estudo introdutório, é o começo, da nossa caminhada de estudos. Então, é uma oportunidade que está à disposição para todos que tiverem interesse. É só procurar um trabalhador da casa após a sessão para fazer a sua inscrição. Então, grupo de ED, começando na segunda quinzena, provavelmente, do mês de maio. A gente vai combinar a data ainda, mas as inscrições já estão abertas. Para que a gente vá entrando nessa harmonia, nessa paz desse momento, vamos fazer uma oração chamada Oração Nossa, por Chico Xavier. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome, ao louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Assim, damos abertos os trabalhos dessa noite, rogando a espiritualidade maior, ao nosso Pai, muita luz, muita inspiração, e que possamos estar abertos e receptivos para tudo aquilo que, com certeza, a espiritualidade preparou para nós nessa noite. Para as explanações do Evangelho, convidamos o Ramatiz. Uma boa noite a todos.
em ambos os planos, como já foi dito, porque nós sabemos que, embora estejamos em pequeno número aqui, certamente as reflexões que nós buscamos fazer sempre tem aquela possibilidade de chegar a muitos em ambos os planos e também aqueles que em suas casas venham a assistir a nossa sessão. Nós, hoje, 1º de maio, Dia do Trabalho, nós queremos fazer uma reflexão sobre a lei do trabalho, que é uma das leis morais que está na 3ª parte do Livro dos Espíritos. E essa 3ª parte do Livro dos Espíritos é aquela que, estendida e aprofundada, surgiu por inspiração da espiritualidade superior e o trabalho de Allan Kardec e dos espíritos que lhe serviram de apoio. Foi dali da 3ª parte, que é das leis morais do Livro dos Espíritos, que saiu o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu gostaria de começar com uma fala de Jesus, que está lá em João, capítulo 5, no versículo 17, onde ele diz: Meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Isso foi dito por Jesus, não foi por nenhum psicólogo, nem filósofo, não. Foi Jesus que falou isso, dando-nos a noção de que nós precisamos estar prontos sempre para servir. Prontos para servir. Tanto que Jesus disse: Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E procurando alguns assuntos que são pertinentes a esta questão do trabalho, lembrei de uma frase que eu não sabia bem onde é que estava, e a gente, quando começa a procurar, Jesus disse: procura e acharás. Tem uma frase que no meio espírita é muito conhecida, que é: tudo trabalha no universo, desde o átomo até o arcanjo. Isso está no finalzinho da questão 540, que descreve a evolução do espírito desde o reino mineral até a evolução maior dos espíritos puros. E no final dessa questão, que é uma questão bastante longa, não vou me alongar aqui, mas no final, a última frase diz assim: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pôde aprender em seu conjunto. Então, se a gente parar um pouquinho para pensar, esta mesa, este microfone, há trabalho. Os átomos que compõem a matéria, eles estão em movimento contínuo. É trabalho também. Tem uma frase também que diz que
trabalho é toda ocupação útil a si e aos outros. Então, quem canta está sendo útil para si e para os outros. Quem toca um instrumento, quem pinta um quadro, quem faz alguma atividade que traga algo útil para si e para os outros, está trabalhando. E Emmanuel, ele diz assim: o trabalho é lei de Deus, tanto que está aqui no Livro dos Espíritos como as leis universais. Uma das leis universais é a lei do trabalho. Então, ele diz assim: o trabalho é lei de Deus e ferramenta essencial de aprimoramento espiritual. O trabalho não é um castigo. No momento em que a gente começa a sentir que a sua função aqui, na Terra ou no plano espiritual, ela está sendo útil para si e para os outros, este é um trabalho de evolução, de aprimoramento espiritual. E ele classifica o trabalho em 3 tipos. Aquele que a gente faz aqui, o trabalho por obrigação, o trabalho por ação e o trabalho por serviço. E aí ele diz: o trabalho por obrigação é aquele que a gente faz para manter o seu sustento. É um trabalho que a gente, como está no mundo físico, que a gente precisa ter rendimentos, precisa ter alguma coisa para se sustentar. Então é o trabalho, é esse mais primário, vamos dizer assim. Aquele que planta, aquele que colhe, é um trabalho que visa o sustento material. O trabalho de ação é aquele em que nós estamos buscando a transformação do ambiente. Aquele em que nós estamos mudando alguma coisa para melhor. E o trabalho classificado como serviço é aquele que nós fazemos a nossa transformação interior, que passamos a servir ao próximo. Então, os pontos principais que ele fala sobre esse trabalho-serviço, o trabalho-serviço voluntário é o mais elevado, porque transforma o homem pelo prazer de servir sem buscar recompensa. No momento em que nós podemos, como disse Francisco de Assis, Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Instrumento para auxiliar o próximo. Toda vez que a gente faz um bem para alguém, o primeiro beneficiado é a gente mesmo. Primeiro beneficiado. Aquela pessoa que foi auxiliada, ela vai ter a gratidão ou não, não importa, porque aqui ainda diz, sem servir, sem buscar recompensa. Muitas vezes, quando a gente faz alguma coisa para alguém e fica esperando um obrigado, a gente não está fazendo com plena convicção do que é servir. E Jesus foi claro, não vim para ser servido, eu vim para servir. E aí Emmanuel fala várias coisas a respeito do trabalho como ferramenta de evolução. Então, ele diz que o trabalho é o meio pelo qual o espírito se aprimora e progride, porque esse trabalho se constitui uma lei da natureza. Tudo no universo trabalha, como diz do átomo ao arcanjo. Não é natural. E agora, um linkzinho que apareceu aqui na cabeça, que
aquela ideia de que quem faz tudo certo aqui, no mundo espiritual, vai estar no céu. Aquela ideia antiga, daquele céu que ninguém faz nada, é inconcebível. Porque no momento em que a gente parta para um plano espiritual e tiver possibilidade de auxiliar, nós estamos exercendo um trabalho de amor, de caridade. O segundo ponto que Emmanuel fala a respeito do trabalho é o prazer de servir. Emmanuel diz assim: devemos incentivar a superação do trabalho apenas por obrigação, por remuneração. Superar isto para ir para o serviço voluntário, aquele que traz ventura e aprimoramento íntimo. E aí a gente volta numa coisa que seguido se fala aqui. No momento em que a gente usa um verbo, deixa de usar esse verbo para usar um outro verbo. Eu tenho que ir para o trabalho. Quando eu digo eu tenho que ir para o trabalho, aquilo me parece um peso. Agora, quando a gente diz eu quero ir para o trabalho, até a fala fica mais fluente. A pessoa sente que aquilo ali, como diz Emmanuel aqui, traz ventura e aprimoramento íntimo. Eu não sinto aquele trabalho como um peso, como um fardo. Como disse lá em cima, não um castigo, mas uma possibilidade de aprimoramento íntimo. Ele fala mais, ele fala a respeito do trabalho como oficina, descrevendo o trabalho como uma oficina onde nós podemos forjar a nossa própria luz, sendo uma oportunidade de renovação e produção de luz própria. Nós podemos, e Jesus foi claro com isso, vós sois luz. Vós sois deuses. Tudo que eu faço havereis de fazer e mais. Então nós podemos transformar as coisas que estão em torno de nós pelo nosso trabalho, pela nossa ação. Muitas vezes nós não usamos esta força porque não nos cremos com capacidade para isso. Nós precisamos, como um dos palestrantes veio falar aqui, a respeito da fé divina e a fé humana, nós precisamos ter fé nos nossos potenciais também, para poder exercer aquilo que nos foi dado como missão aqui nesta terra. Às vezes a missão que a gente tem aqui, porque todos nós temos uma missão. E a missão principal do espírita, especialmente do espírita, já que estamos aqui na casa espírita, mas de qualquer pessoa encarnada, a missão principal é mudar os seus hábitos, evoluir para sair daqui desta encarnação melhor do que quando chegou. Isso não há dúvida. Esta é a missão principal. As outras missões do dia a dia, um pai que tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar daqui, dali, do seu serviço, usar o seu tempo para servir da melhor forma possível, não considerando esse servir como um fardo, mas como uma possibilidade de superar obstáculos.
Mais adiante ele fala também que o trabalho ele tem a característica de combate à dor. E como? O trabalho age como uma esponja bendita sobre as mágoas, reconfortando a alma e combatendo as aflições. Vocês já devem ter visto muitas pessoas que passam a vida trabalhando e se exclamando. Trabalhando e se exclamando. Aí, quando se aposenta, para de trabalhar e só fica se exclamando. E aí, que vida é essa? Que vida é essa? Vamos adiante. Ele fala também sobre solidariedade e amor. E diz que a verdadeira utilidade do trabalho está em ser solidário, tolerante e amando, servindo ao próximo para enriquecer o mundo e a si mesmo. E por fim ele fala desse exemplo de Jesus, dessa frase que eu falei, que está lá em João 5,17. Meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também, mostrando que o trabalho é divino e eterno. Para Emmanuel, trabalhar é produzir transformação, oportunidade e movimento, sendo essencial servir com otimismo, mesmo em momentos difíceis. Nós, quando estávamos buscando assuntos a respeito do trabalho, assistimos um vídeo do André Trigueiro, onde ele conta um diálogo entre dois amigos, em que um diz assim, agora eu tenho um compromisso. E aí o outro diz assim, o quê? Tu vai trabalhar? Ele diz assim, não, eu vou para o centro espírita. E aí o outro disse, então tu vai trabalhar. Tu vai trabalhar. Tu vai falar coisas lá, ou tu vai estudar, tu vai buscar evoluir espiritualmente. Então tu vai trabalhar a tua transformação moral. E esta é a função principal desta doutrina, que é nos fazer buscar dentro de nós aquela luz que quando Jesus disse, vós sois luz, todos nós somos filhos de um Pai que é perfeito, que é luz, que é paz, que é sabedoria. Tudo o que há de perfeito no Pai está dentro de nós, ainda em embrião. E cabe a nós fazer com que essa semente de luz se exteriorize. E por isso, nós rogamos ao nosso Pai maior que nos permita fazer com que a nossa passagem aqui nesta encarnação nos dê a oportunidade de trabalharmos tudo aquilo que nós viemos aqui para corrigir no nosso psiquismo, no nosso corpo mental, emocional, intelectual, para que possamos sair daqui melhores do que aqui chegamos. Rogamos ao Pai Celestial que possamos ser, como Francisco de Assis disse, instrumentos de paz, que a nossa presença na vida dos nossos irmãos seja para o crescimento nosso e deles também. Que Jesus abençoe a nossa caminhada
e que nós possamos crescer trabalhando o nosso interior para sermos melhores do que aqui chegamos. Vamos agora orar por todos aqueles que mantivermos em nosso pensamento, elevando o nosso pensamento por todos aqueles que sofrem enfermidades do corpo, da alma, por aqueles que se encontram desesperançados, por todos os irmãos que de alguma forma necessitam de nosso apoio, de nosso cuidado, de nosso carinho. Vamos elevar nossos corações, orando, pedindo muita luz, muita paz, e que os espíritos superiores, os espíritos amigos, que o nosso Mestre Jesus possa interceder por eles, trazendo aquilo de que necessitam, aquilo de que buscam, trazendo um alento para as suas dores. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração das criaturas a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, dai, Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nessa fonte de bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. A todos aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais, desejamos uma noite de paz, de tranquilidade e até a próxima.